Entre Barreiras, vamos falar de touros. Tauromaquia californiana em destaque. Entrevistas, reportagens, comentários, notícias, análises e muito mais com Álvaro Aguiar. Estejam connosco. Estamos em Entre Barreiras, tauromaquia californiana em destaque, de quinta em quinta, aqui no seu canal 10. Boa tarde ou boa noite, consoante a hora e o local em que nos dão o prazer da sua sintonia. Cá estamos com mais uma edição do programa Entre Barreiras. Vamos falar de touros. Hoje, o nosso convidado, o Sr. Luís Sebão, mais conhecido no mundo taurino pelo Bombeiro. Foi durante muitos anos forcado dos Amadores de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite e a primeira pergunta que lhe lanço é: quando é que começou a surgir esse bichinho pelos touros? Bem, o bichinho pelos touros nasce basicamente comigo. O meu pai, aliás, a família do meu pai é de Barrancos, portanto, Barrancos é, como o pessoal pelo menos aficionado sabe, e grande parte, que é uma terra ligada aos touros de sempre, é o único lugar em Portugal onde ainda há touros de morte. E tanto o meu avô, o meu tio, vão ser pessoas ligadas. O meu avô ainda foi moiral dos atuais touros Teixeiras. A ganaderia Teixeira antes era de uma família que tinha os touros em Barrancos.
E o meu avô ainda foi maioral dessa ganaderia, o meu tio continuou nessa mesma herdade, já depois com gado martelengo e sempre a vender muita coisa de cabrestos e isso, muitos jogos de cabrestos para casas agrícolas. Pronto, e o meu pai toda a vida gostou, o meu avô, sempre ligados à tauromaquia, não aficionados assíduos, porque as condições financeiras não eram as melhores, mas sempre com um gosto grande pela tauromaquia. Quando é que surgiu a oportunidade de ingressar nos Amadores de Lisboa? A oportunidade de ingressar no Grupo Lisboa vem por o meu padrinho de grupo, que foi um grande ficado do Grupo Lisboa, António José Casaca, que também vivia no mesmo lugar que eu, porque o meu pai é de Barrancos, mas não, eu já nasci em Paio Pires, ali uma aldeia perto de Lisboa, com muita afição também, onde havia touros na rua, continua a haver, e o Casaca faz-me esse convite para ir para o grupo. A mãe dele também é barranquenha, também é de Barrancos, e sempre tivemos uma amizade. Ele já estava no Grupo Lisboa, eu andava ali nas garreadas e a pegar umas vacas, comecei por aí. Aliás, a primeira vaca que peguei tinha 15 anos, peguei na rua, assim tipo de surpresa, sem pensar em nada, sem dizer nada a ninguém. Peguei a vaca ali e tipo sozinho, pronto, depois vieram. Foi uma coisa que me deu assim de repente. Depois peguei mais umas vacas, peguei uns touros e entretanto saiu o convite para... Ele convidou-me para ir ver uma corrida do Grupo Lisboa. Ainda era Nuno Salvação Barreto Cabo. Ele convidou-me para ir ver a corrida e eu, claro, fui ver a corrida. Entretanto chego ao hotel, no Estoril Sol, a corrida era em Cascais. Entretanto chego lá e começam o Nuno a ver lá o horário. Na altura tinha 18 anos, mas tinha um bigode. O Nuno manda ao pessoal fardar-se e diz: entretanto arranja lá uma farda para o rapaz de bigode. E, tipo de surpresa, estreia-me nesse dia. Uma corrida em Cascais. Qual foi a sensação? Foi uma sensação. Eu estava com umas nuvens. De repente, só de conhecer a pessoa de Mestre Salvação Barreto é uma coisa gigantesca. Salvação Barreto, hoje em dia, não há muita informação, aliás, há muita informação, mas não há muito conhecimento. As pessoas não procuram conhecimento. Mas na altura era uma figura ímpar da tauromaquia nacional e internacional. E só aí para um garoto, fica-se como um senhor grande. E depois quando eu me vejo vestido e não sei o que, ao lado daquele pessoal, estou ao lado da malta do Grupo de Lisboa, que na altura, nesta altura que eu entro, estava a passar uma fase mais coisa, o Grupo de Lisboa foi nos anos 80, nos grupos top, aliás, foi sempre o grupo top, mas nos anos 80 tinha um leque de forgados, uma coisa brutal. Barreto dizia que se precisasse de uma seleção era o Nuno Megra, o Silvino Bento, que era um grande primeira ajuda, que foi dos visitores do Montijo, o Nuno Megra, que é uma figura ímpar também da fernadagem do Grupo Santarém, e o Grupo Lisboa chegava bem, para pegar o que fosse. Portanto, de repente um garoto estar no meio daquele pessoal assim do nada. Durante quantos anos envergou a jaqueta de ramagens dos Amadores de Lisboa? Eu estive no Grupo Lisboa durante 18 anos. Durante estes 18 anos teve momentos altos e momentos bons. Qual foram os momentos que considera mais altos na sua carreira? É assim, os momentos altos, nós normalmente os momentos altos vamos sempre buscar as corridas duras em que saímos por cima. Eu apanhei várias gerações dentro do Grupo Lisboa. Eu comecei a pegar com alguns, pessoal da minha geração,
E depois peguei com os filhos dele. Aliás, tem mesmo o Zé Luís Gomes. Eu ajudei todos, ajudei o Zé Luís Gomes e os filhos. E muitos outros, que eu peguei com os pais e peguei com os filhos. E ajudei os filhos, ajudei pais e filhos. Porque os pais também, quando eu entrei, já estavam dentro de uma altura, no Grupo Lisboa, naquela altura, os forcados duravam muitos anos, tinham durabilidade. E a mentalidade era completamente diferente, vivia-se para aquilo. Havia ali pessoal, a maioria eram casados, e passavam semanas sem ver família. Porque vivia-se para os dois. Não havia férias, não havia a tia faz anos, vai tudo para os anos da tia, não havia disso. As corridas eram mais importantes. O casamento a gente até podia ir lá e casar o outro, a seguir íamos embora, íamos querer encher a boca de areia, não é preciso. E hoje em dia, tenho um casamento, não posso ir. Pronto. As coisas mudaram, os tempos mudaram, natural. A evolução às vezes é boa, outras vezes nem por isso. E então, eu apanhei várias gerações, tivemos ali gerações muito boas, com um grupo forte, em que apanhámos corridas muito duras, que resolvemos. As épocas que mais desfrutei, é de 95 a 2001. Acho que é uma época, uma geração boa, que apareceram forcados novos, porque quando eu entrei estavam assim muitos já com idade e com carreiras grandes feitas. Entretanto entrou uma geração nova de forcados, que se tornaram grandes forcados a maioria, e nesses anos a gente andámos por muito lado. Aliás, ao primeiro ano vimos à Califórnia, vamos a Macau. Espanha e França também pegou? Sim, Espanha e França. Esses anos andámos por muito lado. Já tivemos anos de pegar 6 vezes a Espanha. É bom ano. E pronto, e nessas alturas pegávamos 28 corridas por ano, 25, 26, com uma média 2 pecados à primeira alta. E nessa altura desfrutávamos daquilo, as coisas corriam bem, o grupo andava em altas. E depois há uma fase agora, depois já um pouco antes da minha retirada, que também é uma fase que desfrutei muito, porque isto depois há aquela fase em que nós quebramos um pouco, é uma fase em que o forcado todos têm, em que pensa na vida, mas eu ando aqui a fazer o quê? Fico, saio. E quando se consegue passar essa barreira, que a gente começa a entender o que é o touro, o que é que temos pela frente, sabemos como temos que resolver, sabemos qual é o problema e sabemos como temos que resolver, aí dá um certo gozo quando nós temos a percepção da forma como vamos resolver o problema. Às vezes não é como nós pensamos. Foi difícil deixar de ser forcado? Muito. É sofredor para quem ama aquilo e para quem vive 18 anos. Eu vivi 18 anos pós-forcados e vivi vida de forcado, porque há pessoal que é forcado. E que é ser forcado? Forcado é dentro de praça e é fora de praça. Fora de praça é convívio, é estar com os companheiros, com os colegas de grupo, sermos dos últimos assim dos lugares, estamos até ao fim, se ficamos por manhã. É ir para as corridas, estar com o outro pessoal, é ir jantar com os outros grupos, é a amizade que se gera em torno disso, é irmos às ferras juntos, ferras com pessoal de 5 e 6 grupos, dormimos na casa uns dos outros. Isso é ser forcado, isso é viver a vida. É uma família. É uma família, não só a nossa, não só do nosso grupo, mas com os outros. Eu tenho elementos de outros grupos que me dou tão bem, que são tão meus amigos, como outros que pegaram comigo e com quem eu fiz milhares de quilómetros. Porque a relação depois da amizade consegue-se através dos estudos, com muitos outros grupos e com muitas outras pessoas. Há pessoas que são as que nos entram mais no convívio e no coração. Eu tenho alguns que são como meus irmãos de outros grupos. Quando é que foi a primeira vez e como é que surgiu a oportunidade de vir até a Califórnia? A primeira vez que vimos é convite
Martim Manuel de Sousa, e viemos cá pegar uma corrida em 2000. O Vitória se feito ao Zé Luís Gomes, na altura estava o Grupo de Lisboa, e pronto, e para nós. Que era a primeira vez que Foi vimos. uma surpresa? Claro, não estávamos muito à espera de vir à Califórnia, também eu penso que na altura, não sei se cá teriam vindo muitos grupos do continente nessa altura, e a coisa surgiu como, vamos embora, mais uma viagem, mais uma digressão, e é tudo uma surpresa, não é? Naquela altura, como é que viu a tauromaquia californiana? Não víamos. Não víamos. Não havia internet, a informação era pouco, Não, sabíamos. mas quando cá chegou, como é que viu todo este ambiente taurino californiano? É assim, ver aqui todos na Califórnia é algo que é surpreendente, porque já uma vez o Cabo Manuel Pires, enquanto cabo, do grupo do Ramo Grande, pediu para eu escrever outro dos quais eu tenho uma grande amizade. Aliás, tenho muita amizade com o pessoal do Ramo Grande. Para escrever um artigo, porque eles fazem um artigo para o Jornal da Praia, e pediu-me para escrever. E foi uma das coisas que escrevi foi a importância do terceirense no mundo taurino. E quando se consegue trazer um espetáculo destes a um país completamente que não tem nenhuma tradição disto, que tem leis completamente diferentes das nossas, em que a língua não é sequer a nossa, é um feito extraordinário. Conseguir ter todos aqui é uma coisa só para terceirenses, que são gente brava, o povo açoriano que é persistente, talvez um bocadinho, não seja a palavra indicada, mas casmurro para as coisas, e a coisa só assim é possível. E é um feito extraordinário chegar aqui e conseguir montar corridas num país deste. E claro que a minha noção quando aqui cheguei, que foi há 25 anos, eu era um garoto, não tinha essa perspectiva da mesma forma, que ganhei depois o decorrer dos anos. Mas já sabíamos que havia toiros, já sabíamos que havia grupos, já sabíamos que havia. Agora não tínhamos noção, e na altura o Pico de Espadas era uma coisa. Aquilo era uma festa dentro da festa. Pico de Espadas chegou a ser a Catedral Taurina Californiana. Quando a gente chega ali e vê um monte de gente daquela, e diz, pá, o que é que vai aqui acontecer? Isto é uma corrida, isto é um evento gigante. Só o lugar em si. É, tudo fantástico. E claro, uma pessoa quando chega aqui e olha para aquilo, vê que realmente havia dimensão. Não é? 2 dias de festa no mesmo lugar, as pessoas todas, muita gente. Como é que eles conseguem fazer isto aqui? Fica-se um bocadinho surpreendido com tudo isto. Portanto, Não, foi uma surpresa muito agradável. Foi uma experiência, porque depois disto, nós sempre vamos para lugares diferentes e veja, eu lembro-me de mim quando cheguei ao aeroporto, eu estava com o resto da rapaziada, ia para uma limusine, olha ali uma limusine, um canto de miração, entretanto passa outra, olha, outra, 2, aquilo era a toda hora, a gente estamos mesmo parvos, chegamos aqui afinal limusines, isto é, a gente lá é que nunca viu nenhuma. Há toda esta admiração de coisas, de um monte de coisas novas. Exato. E gente no mundo, o meu parte era garotos, de 20 e poucos anos, chegamos aqui e vemos uma dimensão completamente diferente. Pronto, vemos a América, que nós só víamos na TV.
E na altura não havia internet, não havia essa informação Exato, toda que há hoje em dia. E pronto, foi. É uma sensação sempre boa. E as digressões são sempre boas para os grupos. Porque Porquê esta alcunha de bombeiro? a alcunha de bombeiro é simples. Eu, na altura que entrei para os forcados era bombeiro. Tinha começado nos bombeiros há pouco tempo. E como entrei assim meio de surpresa, havia 2 irmãos, grandes forcados, ainda hoje logo me faz anos, eu liguei-lhe hoje de manhã, dá-lhe os parabéns. O Carlos Galamba foi o meu professor dentro das ajudas, que era um gigante das ajudas, e esse sempre assim brincalhão e coisa, e a rapaziada às vezes de outros grupos, pronto, comecei a andar ali. O grupo de Lisboa, na altura, quando eu entrei, a primeira corrida que entrei, estavam os 12 elementos fardados. Isto é um elemento novo ali dentro. Os outros grupos, quem é aquele gajo novo e tal. Olha o bombeiro. É o gajo lá dos bombeiros, é o bombeiro e pronto. E a partir daí ficou toda a malta a conhecer por bombeiro. E o nome, só ultimamente, com coisas das redes sociais, isso é que começaram a saber que o meu nome era Luís. Andei anos e anos, bombeiro. Mas, como eu tenho muitos, Exato. outro dia teve aqui o Platanito. Pouca gente em Portugal, do mundo dos seus sabe que ele se chama João. Exatamente. É o Platanito. Exatamente. E Derivado também à sua vivência traumática através dos forcados. Qual foi a gandaria mais difícil de pegar? Com motores mais complicados? isso é complicado, porque havia várias. Havia várias e hoje em dia são, digamos que fáceis. Não há todas fáceis, mas muito mais suaves. Naquela altura, os touros complicados que nos tiravam o sono, graves, infantes da Câmara, passenhas, núncios. Isto eram 4 ganaderias complicadas. Depois havia os góis, havia os barbeiros. Eram as ganaderias assim que faziam os Maria Guilmar Cortes Moura. Hoje em dia, é o que todos os cavaleiros querem, que hoje em dia está Murubão. E havia os Dona Maria da Passanha, que eram os Condensa do Sobral. Eram touros duros também. O touro tinha outra rusticidade. Os ganadeiros eram homens mais de campo e homens que gostavam de ver os touros duros, difíceis. Hoje em dia, a maior parte das ganaderias estão entregues, a maior parte a filhos, a grande parte a filhos, ou sempre família, e cria-se um tipo de touro, porque também as sensibilidades mudaram um bocadinho. E depois estão muito viradas ao touro e a pega. E então o pessoal quer um touro, os touros são sempre um bocadinho a imagem dos donos, e querem um touro mais suave. E as ganaderias mudaram muito. Se bem que há ganaderias que mantêm o mesmo encaste, mas há uma coisa que muita gente não sabe, até mesmo em Portugal muita gente não sabe. Por exemplo, Passanha, Maria Guilmar Cortes Moura, o Núncio. O Núncio não está fácil, o Núncio já teve uma altura fácil e agora está um touro à antiga. Um touro tem que se fazer as coisas bem feitas. Se faz alguma coisa, e mesmo bem feitas são complicados. Porque se faz difícil, se faz mal, aquilo complica-se a sério. É um touro para muitas tentativas. O Passanha, por exemplo, o Passanha continua murubo. E há outras ganaderias que continuam murubo, aquele murubo fácil. Mas antigamente, porque o Conde de Orquirro comprou vacas ao murubo, comprou uma ponta de vacas ao murubo e fez a ganaderia Carlos Orquirro, com murubo. Mas apimentou aquilo, selecionou de outra forma. Criou um touro duro. E antigamente as ganaderias, quando compraram, porque o passeio antigamente era o Orquirro, não era murubo, porque aquilo, o fundo daquilo é murubo, mas era o Orquirro, que era aqueles que iam com os caracóis na testa, os touros assim, grandes e duros, não se moviam muito e eram
e eram poderosos. E atualmente eles refrescaram a ganaderia a ir buscar novamente vacas ao muru diretamente. Vacas e touros. Que é um muru mais suave. É o que os cavaleiros gostam. Que é um touro que não aperta, não complica. E pronto. E o pessoal gosta daquilo porque permite fazer o toureiro que eles sentem. Neste momento, na sua ótica, quais são os grupos de forcados que andam lá no topo? É assim, neste momento, os grupos, a maioria, está a passar por fases de transição, com cabos novos, a grande maioria deles, os grupos de topo sobretudo. Então, com uma dificuldade muito grande que é a falta de corridas. Os grupos de topo têm a falta de corridas. A que é que se deve? Deve-se a serem os grupos mais sérios e não entram muito em jogadas de backstage. Mantêm o perfil deles. E então, quando os touros andam muito à base da troca. De troca, de influência. E não vou dizer que há outras coisas por trás, porque a gente também não tem provas para dizer, mas há. E é por aí que se joga. Os grupos grandes normalmente não têm essa facilidade, nem querem entrar nesse esquema. E por isso, o ano passado, o grupo de Lisboa fez 10 corridas, o grupo Santarém deve ter feito por aí outras 10, o grupo Vila Franca fez 6 ou 7, o grupo de Alcochete também por aí. Ou seja, os grupos de topo praticamente, tirando o grupo Montemor, o grupo Montemor é um grupo que se mexe muito bem, tem uma máquina muito boa por trás deles, porque tem muitos antigos elementos que são pessoas que mexem bem para o grupo e que estão ligados também a muitas localidades e que puxam para dentro do grupo. O grupo Montemor fez um número já elevado de corridas, fez penso que 21 ou 22. E é o grupo que mesmo não está no seu topo, porque está num processo de renovação, mas é um grupo que mantém a sua disponibilidade dentro de praça sempre com um nível muito bom. Não está no nível que já teve. Eu neste momento não diria que há um grupo tipo topo, como há 4 ou 5 anos que havia vários. Recuarmos para trás, há 4 ou 5 anos tínhamos o grupo de Alcochete, um grupo extraordinário. O grupo de Vila Franca já tinha vindo um bocadinho para baixo, mas uns aninhos antes esteve topo. O grupo de Lisboa passou um grande momento ali, 3 ou 4 anos, também há 4 ou 5 anos. O grupo Montemor também estava, ou seja, aqueles grupos andavam quase todos no mesmo nível. Claro, destacados, às vezes em algumas atuações, mas o número de corridas faz tudo isso, faz toda essa diferença. Quando não há corridas, os forcados não crescem da mesma maneira. Uma indiferença. No entanto, há outros grupos, até vá, digamos, de segunda linha, que têm feito temporadas boas, e há grupos bons, muito bons, aliás. Não são grupos que aparecem nas praças com tanta projeção, mas são grupos que pegam muita corrida às vezes naqueles lugares mais pequenos, onde aparecem touros bem complicados e menos selecionados às vezes, ou menos, porque as praças grandes vão buscar o touro bonito. Às vezes o feio vai para outra praça. Falou-me em diferenças. Quais são as diferenças entre pegar em Portugal e pegar em Espanha ou França? Bem, a diferença normalmente de Portugal para a Espanha muda logo, porque o touro é em pontas. E sobretudo na cabeça de alguns forcados e sobretudo dos novos, que nunca tiveram essa experiência, uma coisa que mexe, porque a gente vê um touro em pontas. A dificuldade de pegar um touro em pontas é diferente, porque as bolas parece que não faz algum atrito para se agarrar e as pontas não, acaba por escorrega mais, não é tão fácil, sobretudo para forcados de córnea. E depois tem o estado do touro, que é completamente diferente. Os touros são mais castigados,
se é um touro com poder e que vá para o manso, ou mesmo um bravo, bem bravo, se o touro não for colocado, os touros em Espanha não podem ser colocados junto às tábuas. Têm que ser tirados das tábuas para os tércios. Porque um touro que pegue, e vê-se nos lances de capote, um touro lanceado junto às tábuas, briga com o capote de uma maneira completamente diferente. Ele quando agarra alguém perto do meio da praça, não tem nada a ver com o agarrar perto das tábuas. Nas tábuas vai-se defender bem. O touro está muito castigado. Os regiões castigam muito os touros. Em França, normalmente, há dois tipos de corrida. Há a corrida à portuguesa, mas normalmente há outro tipo de corrida que também leva aos regiões. E aí também faz alguma diferença. Quando os touros têm regiões, e depois depende das ganarias que se vai apanhar em França. Porque se é dos franceses, pode ter complicação. É mais complicado. Há lá ganarias que aquilo tem pelo na venta, como se costuma dizer. Qual é a missão de um primeiro ajuda? A primeira ajuda é ajudar a compor o forcado da cara. Ajudar o touro e que o forcado da cara se mantenha lá. A primeira ajuda é extremamente importante na pega, não é? Ou diremos que a sua importância é fundamental. É, sem dúvida. A primeira ajuda é o primeiro de tudo o resto. E costuma-se dizer que quando os touros não vêm ajudados da frente, é difícil os ajudar cá atrás. Agora, quando aquilo vem tapado, até mesmo os próprios colegas veem a coisa diferente, não é? Porque vem, já lá vem um. O touro vem todo mais tapado, é sempre mais fácil de centrar. Agora, quando aquilo não vem destapado, ou que seja o de trás a ter que ser o primeiro, porque a velocidade do touro já é outra, complica às vezes um bocadinho. Teve alguma situação ou algumas situações complicadas, como ajuda? Sim, claro, muita situação. Há todos que têm que ser o primeiro a ajudar a pensar como é que vai resolver. Porque a investida de alguns touros, o focar de cara não lhe pode fazer muito. Agora, a outra reação a seguir, já é o primeiro ajuda, já depende do primeiro ajuda. Um touro, por exemplo, mete só um pitão no focado da cara. O primeiro ajuda tem que lhe tapar o buraco, que lhe sobra. Que é por ali que ele vai tirar. É ali naquele buraco que a gente tem que entrar, temos que agarrar o focado da cara e tapar aquele buraco. Tem que se ver. E hoje em dia, e eu digo mesmo aos miúdos do grupo de Lisboa, vocês têm que tentar perceber o que é que os touros fazem. Para tentar perceber como é que vão ajudar, isso é sempre importante em qualquer forcado. A gente tem que perceber o que é que um touro faz e perceber qual é a resolução para o problema do touro. Como um cavaleiro, como um matador. O matador tem que entender o que é que o touro está a fazer e como é que o vai. Qual é a forma do torear. Não são todos iguais, aliás, não há todo nenhum igual. E a investida de cada touro, a gente temos que nos adaptar a essa investida. Eu tenho uma situação curiosa e o Dr. Vasco Lucas era uma pessoa que, quando estava ali por perto, dizia coisas assim, daquelas assertivas mesmo. E um dia no Campo Pequeno estávamos a pegar um touro do Falé Filipe, um touro grande, tinha 648 kg. Estava o Francisco Mira, atual apoderado do João Moura Júnior, na cara. E o touro era um touro poderoso. E quem estava a dar primeiras ajudas ao touro, na segunda tentativa, parte de uma perna e o salto para o dobrar. E na primeira vou confiante, porque tinha visto o que é que o touro fazia, e digo, não, agora monto-me com ele e a gente. E quando monto com ele, logo na terceira tentativa, entramos os dois no touro e eu senti-me agarrado e o touro lá em cima manda-me um garrote e manda-me embora, mas manda-me embora assim. E eu agarro. E entretanto ele veio às tábuas, porque ele já estava muito. O Francisco Mira já estava muito cansado e já tinha sido bem agarrado pelo touro. E o Dr. Vasco Lucas diz-me assim: atenção, Luís, que ele não te tira no primeiro, ele tira-te no segundo derrota.
E eu ali digo, calma, temos que mudar aqui a coisa um bocadinho. Pronto, aí já pedi ao segundo ajuda para vir para mais perto de mim, para quando eu saísse do primeiro ele entrar. É toda esta coisa nós temos que tentar saber, às vezes, eu às vezes lá dentro não consigo perceber. Então, temos uma corrida de passenhas na alternativa do Rui Fernandes, dia 6 de agosto de 98, uma corrida grande de passenhas, vamos nós e o Grupo Montemor, em que não houve nenhum pegado à primeira, o mais pequeno tinha 580, o maior tinha 670, e aquilo batia a sério. E há uma das tentativas, que o motor também, que a gente estamos lá e já à quarta para a quinta, o motor manda-me ao ar e eu comecei a sentir-me agarrado ao touro. Eu sentia como era, eu sabia como é que ele mandava, que ele fazia e eu saía, e digo, este gajo é só para eu vou-me embora. E levanto-me está o granho, na altura a bandeira do Moura, e digo, pá, o granho, o que é que o motor está a fazer? É pá, não sei, ele é bruto a sério. Isto são coisas, mas as pessoas fazem parte. E é nestes momentos que se vê. Claro que ali aquilo a gente nem sabia bem às vezes o que estava a fazer. Mas depois é isso que nos dá uma certa garra para continuar lá. Motivação. E é o que nos traz para cima. Vamos lá. Mas e quando nós conversamos sempre dos três difíceis. Nunca falamos das bases nem das becas bonitas. É sempre nos difíceis. Pancadaria para cima. Teve alguma lesão complicada? Tive assim a mais complicada, fiz uma luxação das vértebras no centenário da Praça da Figueira da Fora. Uma corrida de Valserraia. Também eu tinha discutido um pouco com o Zé Luís na corrida anterior, estava zangado e disse assim, agora não vou à outra. E a gente ficava aos 6 touros. Depois disse, claro que eu disse aquilo, mas depois acabava sempre por ir. Porque depois eu comecei a dizer aos outros, então agora não vou. Depois fica lá o outro primeiro ajuda sozinho. Agora vou sacrificar o outro. Quando lá cheguei digo assim, então o Zé Manuel não vai. Não, então vai tocar tudo a mim. Porque eu dei muitos anos no Grupo Lisboa, praticamente era eu o primeiro ajuda. Tinha este o Zé Manuel que era um mais velho, mas já tinha os joelhos um bocadinho. Já aflito dos joelhos e ajudava menos. E nesse dia, pronto, no quinto touro acabei por... Já ia com as 5 primeiras, ainda daria às 6, se não tem sido aquela situação. E acabei por depois fazer a luxação das vértebras. Foi assim o mais grave, agora parti pés, parti costelas, parti... Normal. Fiquei a dormir algumas vezes. Essa dos touros passou por uma fase crítica, portanto, por ataques antitaurinos. Como é que viu e como é que viveu, como aficionado, esta crise? Isto é assim, isto é de épocas. Os antitaurinos atacam a festa dos touros desde que ela começou. Se nós lemos artigos de há 100 anos, eles estavam lá, já havia. E eu acho que às vezes estes ataques depois a seguir, isto é como tudo, depois da miséria veio a mudança. Eu e o Francisco Mira somos muito ligados. Um dia estava com ele em Alcochete no princípio da época e ele anda sempre com a ideia, como é que a gente... Estavas num festival, em março, e eu disse assim, olha lá para a bancada. O quê? Só malta nova. Tu achas que isto acaba? A gente só tem que mexer neles. E estes têm mais armas para se defender do que havia há 50 anos. Estes têm mais estudos, têm outra visão, têm mais informação, portanto, só mexer neles. Tu achas que é estes que se vão derrubar? Os praças estão cheios de gente nova. As festas em torno dos touros é só gente nova. Só temos que os puxar. Temos que criar coisas para eles terem vontade de ir. E as coisas bem feitas. Um dos grandes problemas é fazer-se coisas más nos touros. Como por exemplo? Cartéis mal montados, coisas feitas à pressa, vigarices, isso é tudo mau. Hoje em dia nós estamos a ver as empresas em Portugal, têm sucesso agora, em março, Santarém. Santarém, enquanto houve lá empresários com esquemas e com coisa que foi sempre uma barraca, queriam mandar a praça abaixo. A praça agora esgota. Uma praça com 12 mil pessoas,
Quem é que agarrou? O grupo pessoal, grande parte dos focados do grupo Santarém, e bem, em boa hora. Fazem as coisas como deve ser, com gosto. Trabalham bem, porque hoje em dia não é só chegar ali, fazer um papel, pôr na parede e vai haver torres. Não. Tem que haver marketing, tem que haver as coisas bem feitas, bonitas. Imagens chamativas. Hoje em dia trabalha-se com as filmagens, trabalha-se com os torres, trabalha-se com isso tudo. É importantíssimo. Apresentar atores sérios. As corridas têm que ter dignidade. Os cavaleiros têm que ter dignidade dentro de praça. Isto é o que faz as coisas crescerem. Quando se faz uma coisa má, anda-se para trás. E as pessoas para o ano não querem ir, não querem repetir. Eu tenho o caso da minha terra. Quem dá as corridas são dois antigos focados do Grupo Lisboa. Somos de lá. O Casaco e o Nelson, que é meu afilhado. A praça teve parada quase 20 anos. Começaram-se a mexer. A praça foi reinaugurada. Houve uma intervenção grande. Foi reinaugurada. A partir daí, cada vez sempre mais público. Mas com corridas sérias. É um concurso de ganarias todos os anos. Hoje vai-se às ganarias melhores buscar o melhor. E isso é importante e toda a gente fala durante semanas daquela corrida. Há corridas todos os dias, naquela altura. Pois aquela corrida é falada. A própria imprensa fala daquilo com uma seriedade das coisas. Tem que haver seriedade. Porque as pessoas não vivem daquilo. Perdem tempo e perdem dinheiro às vezes para fazer uma corrida a sério. Para a terra e para o profissional. Portanto, isso dá trabalho. Barrancos foi e ainda é a cidade dos touros de morte em Portugal. É uma vila, mas continua a ser a única com touros de morte em Portugal. Também, cada vez com mais gente. Teve muita gente quando foi da altura da polémica, ainda bem que essa gente desapareceu, que as pessoas não iam lá fazer nada. Mas tem sempre um público doido. Sempre cheio de gente nova. Nova, malta nova, muita. Pessoas que vão. Porquê? Porque aquilo não é só touros. Os touros, se calhar, é a parte mais chata daquilo. Porque depois toda a envolvência, a roda, a festa toda, os touros de manhã na rua, porque aquilo tem um encerro. É solto um touro cada vez de manhã. Que sobem a rua até à praça. Antigamente vinham a cavalo. Mas depois mataram lá uma égua, por acaso era uma égua, que era a égua que o meu tio usava, mas foi outro com a égua e deixou matar a égua. A égua não tinha experiência de andar por água. E a partir daí deixaram de entrar os touros a cavalo. Porque eles iam buscar os touros. A Espanha vinham com os touros a pé por ali fora. Mas então largam os touros no princípio da rua, que dá acesso à praça. É um encerro, com um touro só. E na praça depois tem os cabrestos, e o touro é laçado porque só há um cubo. O touro entra dentro de um cubo, e é por intermédio do laço. Tem a coisa feita da mesma forma, aquele tabuado, aquilo é uma praça montada, todos os anos, os paus todos no mesmo sítio, aquilo leva milhares de pessoas, não pau parta. Tudo feito com barrotes, todos os anos igual. Tudo passa, informação sempre, mas mantém-se a mesma coisa, não mudou. Está ali. Agora, o que é que eles criaram mais? Melhores coisas à roda, em torno daquilo. Porque depois todo o resto do dia é uma festa, dia e noite. É privilegiada no Meitório em português? É uma vila privilegiada, não diria, porque também não há mais nada que... E Barrancos é uma vila que está na Espanha. No aspecto de touros de morte. Sim, isso sim. Porquê? Porque o povo batalhou para isso. O povo lutou para isso. E os barranquenhos, e eu sou filho de barranquenho, eles não o braço de Serralho. Barrancos está, a terra mais perto de Barrancos está a 28 km. Barrancos está lá. Ninguém se lembra de Barrancos o ano inteiro. Quando é dos touros é que se lembra. Os que disseram antes. Aqui não entra nenhum. A vila fica inundada. Quando é as festas, são 3 dias de touros. Porque começa a composição no dia 28 de agosto, é os mesmos dias sempre do calendário. 28, 29, 30 e 31, a procissão no dia 28 é a procissão. 29 são touros,
29 e 28, 29 e 30 são touros, são novilhos. A praça não tem condições para ter touros. E mesmo assim são novilhos grandes. E entretanto, no dia 31, que é o último dia, antigamente eram 2 vacas, para os curiosos brincarem, às vezes algum bezerrista, mas atualmente já é um novilho e uma vaca. A vaca faz parte da tradição, porque sempre houve em Barrancos, agora perdeu-se um bocadinho, já está, a rapaziada está mais mole, mas sempre houve pessoal para de manhã pegavam os touros. Famílias, havia lá famílias que todos os anos pegavam um touro, faziam questão de pegar um touro. Um touro em ponta, ainda lá, as dela. Tem falado muito na malta nova, muitos aficionados jovens. Há agora um naipe de cavaleiros novos. Como é que vê? Como é que eu vejo? Eu vejo os cavaleiros novos, é sempre bom haver cavaleiros novos. Vejo alguns com muita intuição. Há ali uma boa mão cheia deles que podem vir a ser cavaleiros a sério. A maioria é um problema grande. O dinheiro não abunda e as dificuldades em arranjar cavalos é grande. Porque um cavaleiro tem que estar preparado com cavalos. Os touros, o espetáculo exige um tipo de touro diferente. E arranjar cavalos para fazer esse tipo de touro parecem poucos. Isto o pessoal vê, o Ventura tira 4 cavalos para coisa, tira 4 cavalos para aquele touro, que é um touro que não ataca. Porque um cavalo a atacar, com touros que ataque, o coração dos cavalos também vai embora, também se desgasta. E eles vêm touros todos os dias. E é difícil praticar este tipo de toureiro e os cavalos manterem-se muito tempo. Portanto, o arranjar cavalos com qualidade para uma quadra, às vezes é difícil. Alguns, quando agarram o cavalo, conseguem andar bem, mas há um grupo bom de cavaleiros que não são muito constantes. O grande problema depois está aí. Parece um touro mais complicado, eles às vezes não conseguem dar a volta àquilo. Os cavalos não estão preparados para isso também. O toureiro antigamente toreavam com um cavalo, mas toreavam mais aliviado. Hoje em dia, o próprio toureiro, o público e tudo mais exige que se vá mais para cima dos touros. E até ainda aparece muito touro. O touro está muito mais selecionado, mas aparece muito touro complicado. E a pedir papéis. Quando nós pedem papéis, aí é que se vê onde é que está. Quem é que tem unhas? No campo das ganaderias, quais são as ganaderias, na sua visão, mais indicadas ou que têm, portanto, uma linha mais apropriada para o toureio a cavalo? Já vai depender do conceito do toureio. Eu sou, se calhar sou suspeito porque eu sou mais tourista. E vou buscar as ganaderias que a mim me agradam, que sou mais aficionado ao touro. E eu gosto de ver, sobretudo, os cavaleiros que, lá está, têm argumentos para torear um touro bravo. É que os touros bravos são os que complicam. Os touros bravos é que são os difíceis. Os mansos às vezes, mas arranja-se um sítio qualquer onde torear. Agora um bravo, os bravos pedem documentos, são os que atacam. Os toureiros, claro, como quase todos, tem mesmo os toureiros a pé, né? Já tinha um toureiro antigo, nunca sai um touro bravo ao teu filho. Portanto, as ganaderias que a mim mexem as medidas atuais, mexem. Os ganaderias que eu gosto de ver, não quer dizer que estejam sempre no mesmo momento, e há antes que as ganaderias fazem isto. Gosto de ver Teixeira, gosto de ver Grave. O Passanha agora está a ficar um bocadinho com mais pimenta, que eu gosto dos touros com pimenta, a apertar. Não gosto do touro suave. Agora, para o toureio a cavalo, o que eles gostam e o que lhes sai bem para a coisa, é tudo o que é morudo, basicamente, que é um touro que permite fazer aquele toureio. Não aperta, não ataca muito,
não compromete os cavalos, e isso para os touros é mais confortável, porque eles às vezes eles têm os cavalos preparados para aquele tipo de touro, sai de um touro complicado, desafina-lhes aquilo tudo. E desafinar um cavalo, depois para afinar às vezes demora muito tempo. Mas eu sou do touro sério, do touro que se vê os touros a investirem. É a coisa que mais me agrada é um touro levar um ferro e dar 2 voltas atrás de um cavalo. Gosto disso. E aí temos os gravos. O gravo ainda há 2 ou 3 anos larga um touro em Santarém. Ao último ferro dá 3 voltas à praça, de Santarém. Toreado por o Moura Júnior, touro amarelo. 3 voltas à praça, em Santarém, depois de andar uma lida inteira, coisa. É uma coisa bestial. Está atualmente na Califórnia. Como é que vê a nossa tauromaquia? É assim, eu não posso dizer nada porque eu cheguei agora, mas ainda não vi corridas, não vi nada. Mas tem estado devidamente identificado com a nossa festa, não? Não, na verdade também não coisa. Isso depois cada um tem a sua opinião, uns dizem que está bom, outros dizem que está mal. A mim dizem-me, o outro dia eu cheguei ali à casa dos Açores e disseram-me assim, vieste agora, isto andou para trás. Eu não sei, não posso estar eu a dizer que sim ou que não, porque se eu vir, está certo. Os touros em geral não têm andado muito para a frente. Portanto, acredito que aqui também não tenham andado. Porquê? Porque falta às vezes muita criatividade e seriedade nas coisas. Porque para se montar um espetáculo bom e agradável e que traga pessoas, as coisas têm que ser feitas com seriedade. E depois tem que haver criatividade. Tem que se agarrar no espetáculo dos touros, que é um espetáculo que muita gente até acha, vou lá beber um copo, não tenho mais nada para fazer. Mas em torno disso tem que se criar algo para que as pessoas queiram ir. Porque já não chega só pôr lá o papel e vamos aos touros. E ainda mais aqui na Califórnia, os cartéis são muito vistos. São muito repetitivos. Porque a gente acredita eu sei, a dificuldade de trazer toureiros de fora, não é possível montar um cartel todo com toureiros de fora. Ou é possível, mas custa mais. Tem que ser um bocadinho com a prata da casa. Não há assim tanta corrida. E estamos sempre a ver o mesmo, não é? Portanto, se não houver um bocadinho de criatividade e seriedade e que as coisas sejam bem feitas, as pessoas dizem, vou lá ver aquilo, já vi 10 vezes. É um bocadinho assim. Tem que se... Não é só porque a festa vai dar, pronto, mas vamos lá criar aqui alguma coisa. Que as pessoas estejam em casa e digam, calma, vamos lá ver isto, que isto pode ser interessante. Exato. Tem que haver novidades. Chama a atenção. Exatamente. Desperta a curiosidade. Tem que haver novidades. Os cartéis têm que ser bem montados. Eles em Santarém, há uns anos para cá, têm montado os cartéis bem, por isso é que aquilo tem gente. E tem as empresas dão donativo, como aqui falam, têm direito a camarotes, têm direito a 3 bilhetes para oferecer a coisa. Criaram tudo, porque isto não é só montar o espetáculo do touro lá dentro. Tem que se criar toda uma envolvência que as pessoas tenham vontade de ir. E aqui eu penso que continua igual, que é a questão da grande parte das pessoas ir aos touros sem pagar nada, não ajuda. Não ajuda porque as pessoas não estão lá, a ver touros, ou a ver futebol, ou a ver matraquilhos, é a mesma coisa para eles. Exato. E não respeitam o que está a passar dentro da praça. Que é uma coisa que tem que ser respeitada, porque aquilo, estando um touro, há sempre perigo. Como é que se define como forcado? Como é que eu me defino como forcado? Eu fui um forcado que gostei do que fiz, dei o que pude, senti-me sempre disponível para poder ajudar o grupo e gostei muito de lá andar. E Uma paixão enorme. Como é que viveu os primeiros dias depois de entregar a jaqueta? Sempre quando ando danadinho para entrar. Sempre danadinho para entrar lá para dentro da vez. Aquilo depois, ali os primeiros tempos são complicados, aquilo a gente está na bancada e coisas, e só até sair lá para dentro da vez. E quando a coisa corre mal,
Mas pronto, é uma coisa que tem que se digerir, porque eu ano passado fardei-me numa corrida de antigos forcados, em Évora. O festival da Gala da Taromaquia. É pá, antigos forcados, de vários grupos, amigos, todos. E tínhamos até um grupo e no dia da corrida havia um que dizia assim, pá, o corpo, a cabeça quer muito, mas o corpo já não lhe apetece. Porque isto, depois a idade, nós temos que ter consciência que isto é uma passagem e que não dura muitos anos, porque fisicamente tem que se estar bem. É a pior coisa que se pode fazer é andar-se nos touros sem estar bem fisicamente. E quando chega ali aquela altura em que o físico já começa a estar comprometido e que nós já não conseguimos ter a disponibilidade, temos que sair. E temos que viver com isso. A vida de forcado ficou ali, a gente sente a falta muito grande, estamos vestidos, íamos lá para dentro, de haver uma palmada, vamos ver se hoje temos uma ajuda boa, aquelas que eu gosto de ver. Sente-se, a gente, quem lá andou muito tempo e muitos anos, e que foi, porque o Grupo Lisboa na altura fazia muitas corridas, fazia corridas de TV todos os anos, ou de uma TV ou de outra, e nós somos sempre muito reconhecidos. E acaba-nos por faltar palco. Temos que ter noção disso, aquilo acaba-se naquele dia, as luzes apagaram para nós. Depois tem que saber viver cá fora com isso. Há gente que não consegue, acham que continuam a ser estrelas, dentro dos grupos criam problemas por causa disso, querem ser tratados, querem que o carro ligue todos os dias, mas a vida deles forcados já acabou. Já ficam para trás, aquilo é uma passagem e o grupo vai seguindo para a frente. E nós ficamos ao pé dos outros, beber umas latas. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa. O que é que gostaria de ter dito que eu, por desconhecimento, não tenha perguntado? Tinha assinado, pronto, o Grupo Lisboa tem 80 anos, foi criado por esse grande homem, tem uma história e uma trajetória a nível de praças em Espanha, sobretudo. O Grupo Lisboa pegou Madrid, salvo erro 4 vezes, Pamplona, Sevilha, Bilbao, Ronda, estas praças maiores. Tivemos um forcado que foi triunfador da Feira de Santo Isidro, o Eurico Lambareia, como passa aí no YouTube, que é uma coisa de loucos, ainda mais no Touro em Pontas, que era para se ter escorregado 10 vezes, ele lá saiu. Uma trajetória muito grande, foi bom. Eu convivi ainda com um Salvação Barreto no final da sua vida, mas ouvi daquele homem coisas fantásticas, um conhecedor de touros, um conhecedor de homens, e ele costumava dizer que um dia eu disse, você parece um livro, eu não sou um livro, eu sou uma lenda. E ele dizia coisas assertivas. Cada palavra, cada frase que ele dizia era daquelas frases que nos entravam na cabeça e ficaram para esta. Era uma enciclopédia. Era ensinamentos que ficam na nossa cabeça e que nós nunca mais nos vamos esquecer. A forma de ver o touro e muitas outras coisas. Histórias há milhões. Muito obrigado por ter aceito o convite. Vou deixar-lhe o microfone do canal 10 e do programa Entre Barreiras à sua disposição para uma mensagem que queira dirigir a amigos, familiares espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ok. Nada. Continuo a ir aos touros, vivo esta grande paixão, que mesmo assim todos os espetáculos continuam a ser dos mais puros e bonitos que há, podemos ver, onde se joga várias emoções numa tarde. E a todos uma boa tarde, um resto de bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Estamos assim a concluir mais uma edição do programa Entre Barreiras. Aproveitamos para endereçar a cada um de vós as nossas cordiais saudações taurinas, marcando um encontro convosco na próxima quinta-feira à mesma hora em mais uma edição de Entre Barreiras.
Esteve convosco na imagem Odília Aguiar, na locução Álvaro Aguiar. Grato pela atenção dispensada.